Olá, bom dia a todos, bom dia aluno, aluna e a dos demais que estão aqui participando dessa aula do 7º ano, no centro aqui do Centro de Mídias, né, aula virtual. Hoje nós vamos tratar sobre a formação socioeconômica e territorial do Brasil, parte 2. Lembrando que a aula anterior foi tratada aí a parte 1, então nós vamos dar uma continuidade aí à formação econômica. Antes de começarmos, vamos ver aí o que vamos trabalhar hoje. Tá? Então nós vamos trabalhar aí, observem na tela, as aulas, como eu falei para vocês, é o ensino fundamental no 7º ano, trata aí do 2º bimestre, e a habilidade do currículo é o de geografia, habilidade 2 para o 7º ano. Analisar a influência dos fluxos econômicos e populacionais na formação socioeconômica e territorial, e discutir os conflitos e as tensões históricas e contemporâneas do Brasil, em especial no estado de São Paulo. A unidade temática é conexões e escalas, e objeto de conhecimento é a formação territorial no Brasil. Então, vamos aí, lembrando que já tivemos aí a parte 1, então vamos ver aí na tela a retomada do conteúdo que tivemos anteriormente para vocês estarem seguindo. Então, nós tivemos aí o processo de ocupação e colonização, o mapa do Brasil indígena século XV, que a colonização parte a partir do final do século XV para o início do século XVI, né? A economia, a formação territorial, século XVI, XVII, e o processo inicial do século XVIII, a escravidão indígena e o início da escravidão africana no Brasil, a formação da Vila de São Paulo no século XVI, a conquista da Amazônia com as drogas do sertão e o Nordeste com a pecuária extensiva e o algodão no século XVII, e a importância do ouro e do café e a expansão do território e da economia brasileira. Então, essa retomada aí, estamos retratando o que nós vimos, né? Desde as primeiras populações aqui no Brasil, que eram as populações indígenas, né? A distribuição étnica em todo o território brasileiro, né? E com o passar do tempo vimos aí a economia do século XVI, a expansão no século XVII, o processo inicial do século XVIII. Tá? Antes de começarmos, vamos ver se vocês lembram dessa primeira parte 1, né, com algumas questões aí que vão ser respondidas por vocês. E aí aproveitem o chat, que é uma ferramenta importante para vocês estarem participando, deixando a aula mais dinâmica. Então se preocupem em responder as perguntas, e aí nós teremos o prazer de responder aqui com as próprias respostas de vocês. Então observem na tela aí 3 perguntas, aí, 3 questionamentos referentes aí à aula anterior. A primeira pergunta: qual o primeiro produto extraído do Brasil no século XVI? Então, qual foi o primeiro produto que os portugueses extraíram aqui do Brasil? A 2, qual a região do Brasil iniciou o ciclo da cana-de-açúcar? E a 3, qual atividade econômica expandiu o território brasileiro no século XVII para a região norte? Então, são 3 perguntas embasadas aí na aula anterior, então de fácil conhecimento. Então, vou dar aí uns 3 minutinhos para vocês estarem respondendo. Então, até breve.
Bom, vamos lá, vários aí responderam, mas responderam a primeira pergunta, né? A segunda e a terceira aí acabou ficando aí no vácuo, né? Muitos responderam aí corretamente a primeira questão, né, que falava sobre o primeiro produto extraído pelos portugueses aqui no Brasil, foi o pau-brasil. Teve alunos aí que responderam café, cacau, né? Precisa prestar um pouquinho mais atenção aí na aula, mas o pau-brasil foi o primeiro produto a ser extraído logo no início aí da colonização. Na idade, os portugueses já extraíam esse produto antes de povoar o Brasil, né? Na segunda questão aí que a gente fez aí, em qual região do Nordeste o Brasil iniciou o ciclo da cana-de-açúcar, foi na região Nordeste. Tem que lembrar aí que os primeiros povoamentos foram na região aí do Nordeste, as primeiras capitais do Brasil, começa em Porto Seguro, depois vai para Salvador. Então, no Nordeste, a especificação aí da primeira economia, né, mais produtora, que foi a cana-de-açúcar. E a 3, aí, qual a atividade econômica expandiu o território brasileiro no século XVII para a região norte? Foram aí as drogas do sertão, né, que acabou expandindo o nosso território para a região amazônica, né, pelo Tratado de Tordesilhas, aquela região pertencia à Espanha, mas aí os portugueses, né, aproveitando aí, avançaram e aí, né, descobriram aí as drogas dos sertões que nós vimos aí, né, na parte 1 da aula anterior, perfeito? Vamos aí dar continuidade à economia do século XVIII, né, através do ciclo do ouro, né? O ciclo do ouro foi uma grande, né, rota comercial e econômica para o Brasil, né, e acabou expandindo aí, logicamente, para a metrópole, que é Portugal, a questão aí dos valores, que era o ouro muito utilizado nessa época, aí, principalmente na Europa. Então, o ciclo do ouro aí teve a expansão e o esgotamento da primeira fase do ciclo da cana-de-açúcar. O ouro não supera em cifras da produção global do açúcar, tem que deixar isso bem claro, né? Apesar do valor monetário em si, né, a cana-de-açúcar teve valores acima, até porque a cana-de-açúcar, até hoje, o Brasil é um dos maiores produtores de cana, né? Então é importante retratar isso aí para vocês. E as classes dominantes e um contingente populacional são atraídos pela ilusão do enriquecimento rápido, né? Não só a classe dominante, como todas as classes sociais na época, até as pessoas... as pessoas que trabalhavam como escravos aqui no Brasil, né, tentaram a sorte aí nas larvas aí de ouro, né, na extração dos rios, dos riachos, aí, principalmente aí nas regiões de Minas Gerais e Mato Grosso, como a gente vai ver aí posteriormente. Então, na próxima tela, a gente vai ver uma imagem que retrata aí o que foi esse período aí da mineração do ouro, né? Então, essa é uma clara imagem da lavagem do ouro, né, através da extração, que nós denominamos a extração de aluvião. Então, várias pessoas aí, principalmente os escravizados, acabavam trabalhando, principalmente para a classe dominante, para essa extração do ouro, né? Eles até delimitavam os territórios aí para estar explorando a mineração. Então, essa extração do ouro, ela foi economicamente importante para os portugueses, principalmente, né? E acabou expandindo também o nosso território aí para a região central. Tá? Então, é bom retratar que o período do século XVIII, ele acabou sendo, né, uma característica aí, principalmente aí do ouro, como a base econômica do país, né? Então, a gente percebeu, até comentamos na aula anterior, que o Brasil tem muitos arquipélagos econômicos, né, que vêm desde o século XVI até os dias de hoje, né, por questões aí desses períodos que trafegaram aí nos séculos e as economias que vieram, né, com monoculturas e principalmente para exportação. Só no início do século XX, que começou a expandir a industrialização e aí começou a ter uma concentração maior de economia. Mesmo assim, ainda nós temos vários arquipélagos econômicos no Brasil aqui. Tá? Na próxima imagem, vocês vão ver aí minas em Mato Grosso. Então, não tivemos só minas de ouro nas Minas Gerais, nós também tivemos, né, na região de Mato Grosso, né? Lembrando que esse período, o Mato Grosso era um estado só, né? O Mato Grosso ele só foi dividido entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul em 1977. Né? Então, nesse período, nós tínhamos somente esse estado como Mato Grosso, não era dividido em dois. Então, também houve uma grande exploração de ouro nesse estado, né? Então, né, não na mesma quantidade que teve de extração de ouro, né, das Minas Gerais, mas também tivemos aí uma grande quantidade de ouro extraído nessa região aí. Um claro exemplo do período da extração de ouro das Minas Gerais é a cidade de Ouro Preto. Né? Então, vocês vão observar aí na imagem, nós temos aí a cidade de Ouro Preto, né, com
o estilo arquitetônico esplendoroso, que é o estilo barroco, né? Ela é uma cidade de patrimônio histórico-cultural, né, feito pela Unesco, por sinal, a primeira cidade considerada patrimônio histórico-cultural do mundo, aqui no Brasil. Isso foi em 1980, né, mas tiveram outras cidades importantes aí da extração do ouro. Nós tivemos Mariana, nós tivemos Caeté, São José do Rei, Pitangui, Sabará, né, e São José do Rio das Mortes. São várias as cidades que cresceram em população, né, por causa da extração do ouro, né? Mas Ouro Preto acaba se tornando símbolo, né, pelos aspectos arquitetônicos, principalmente das igrejas e das casas, como aparece aí na imagem de vocês, né? Então, é até legal, né, para quem for fazer uma excursãozinha lá, aproveitar e ver isso aí, né? Então, lembrando que é um patrimônio histórico, então esses casarões, as igrejas, elas têm que ser preservadas aí pelo governo e até, se tiver, por particulares, perfeito? Então, além da retratação da economia, a gente observa que também a questão cultural também se aprimorou-se aí nas regiões aí na época do ouro, né? Então, a gente vê aí durante a economia do Brasil, nos fatos históricos que acontecem aí no Brasil, que a fase do ouro ela também traz uma questão cultural, né? Então, esse estilo barroco, por exemplo, que a gente acaba vendo, né? O Aleijadinho com as suas 10 estátuas de profeta. Então, tudo isso aí tem muito a ver com esse período do ouro, período de enriquecimento dessa região, né, e, logicamente, né, da colônia, da metrópole portuguesa. Tá, ok? Então, aproveitando aí dessa questão que eu citei para vocês, vamos fazer aí uma atividade com duas perguntas para ver se vocês prestaram aí atenção no que eu passei para vocês. A primeira delas, quais cidades das Minas Gerais se destacam no auge do ouro? Eu citei aí para vocês. E a segunda, qual outro estado foi apresentado na aula com Minas de Ouro no século XVIII, com exceção de Minas Gerais? Vocês não vão responder Minas Gerais porque é óbvio, né? Mas qual o outro estado que eu citei para vocês aí? Vamos dar alguns minutinhos aí para vocês responderem, já já a gente volta e vamos responder. E respondam no chat aí, por favor, as duas perguntas. Até mais.
Agora eu senti firmeza aí, até a produção está contente aqui. O chat aí bombou agora, hein? Ele bombou nas duas respostas aí, isso que é importante. A participação de vocês aí é muito importante aí para a dinâmica da nossa aula aí e o entendimento aí de vocês. Então agora vocês estão bem atentos. Então a primeira questão aí, o Jeff, por exemplo, respondeu Ouro Preto e Mariana, e parabéns aí ao Jeff. A Leila, o Pedro, o Vitor, o Kevin, o Guilherme, o Tiago, o Renan, Carlos Eduardo, aí responderam a segunda questão como Mato Grosso. Então muitos aí responderam a questão 2, Mato Grosso, né, qual o outro estado aí que tinha a questão da exploração do ouro, né, e a primeira, muitos responderam aí Ouro Preto e Mariana, aí, com o Jeff, aí, a Leila, o Vitor, o Kevin, aí, como eu citei aí para vocês. Então é importante aí, primeiro, a participação do chat é importante para a dinâmica da aula, e segundo, para ver que realmente vocês estão prestando atenção aí e aprendendo, né? Sempre lembrando que as aulas do Centro de Mídias, ela é uma soma aí com as aulas que vocês estão tendo aí à distância e posteriormente aí com o passar do tempo aí, se dando tudo certo, né, vai voltando aí para as aulas aos poucos aí, tá? Continuando aí com a questão da economia, né, do Brasil, nós vamos aí partir para a economia do século XIX. Então vocês vão observar aí no mapa de vocês aí como é que estava distribuído aí com arquipélagos econômicos aí a situação da economia do século XIX. Então a gente observa no norte aí em rosa, né, ainda as drogas do sertão, né, ainda sendo bastante exploradas, né. A parte verde que vocês têm aí é a pecuária, né, principalmente a pecuária extensiva, né. Lembra que a pecuária foi muito importante aí para a economia brasileira, até hoje, né, na nossa economia ela é importante, mas principalmente aí para levar, né, como meio de transporte, também como meio de alimentos e até para produtos que eram utilizados, né. Nós temos da faixa litorânea, e principalmente da zona da mata nordestina e já em regiões mais aí próximo da região sudeste, a cana-de-açúcar, também outra, né, parte da economia importante aqui no Brasil, né. A parte que está em marronzinha lá, também é a questão, né, que nós temos o algodão, né, que também foi importante, né, secundariamente, mas também foi importante para a economia do Brasil. O que destaca nesse mapa, que nós não vimos dos mapas anteriores, é o surgimento de linhas férreas, né. Se vocês observarem, tem linhas pretas aí com tracejados aí no seu centro, são as linhas férreas que começam a surgir, né, principalmente aí por causa da exploração do café, que está em roxo. Vocês estão observando aí, né, na região, né, de São Paulo, na região sudeste, aí, também do Rio de Janeiro, né, um pedaço aí do Espírito Santo, que tem aí a extração do café. E o café ele vai atrair, obviamente, aí, um meio de transporte que não se tinha antigamente aqui no Brasil, que é o trem. Perfeito? Então, vocês viram aí que há uma diversidade de produção econômica no Brasil, né? Mas lembrando que boa parte dessa produção era para exportação, né? Então não ficava para o mercado consumidor, e sim para o mercado do exterior. Por isso que a monocultura, né, ficou por um grande período aqui no Brasil. Ainda temos, né, vários territórios de monocultura, né, isso aí acaba, né, atrasando um pouco a nossa economia. Vamos ver aí as características da economia do século XIX. Então acompanha aí na tela. Então, embora a economia permanecesse agrária e escravista, né, que é o consumo externo, como eu falei para vocês, a partir da segunda metade do século, começaram a se impor as atividades econômicas em regime capitalista. Tá? Então, o capitalismo começa a usufruir desses meios aí. O café, cujas exportações superaram o algodão e o açúcar, manteve sua hegemonia apesar da mudança do trabalho escravo pelo assalariado. Em sua primeira etapa, enriqueceu os proprietários fluminenses, no Rio de Janeiro, mineiros e paulistas. Foi também na província de São Paulo, né, porque a província de São Paulo começa a se destacar, que o café passou a ser produzido por trabalhadores livres e assalariados, nacionais e estrangeiros. Já no extremo norte, iniciou-se o extrativismo da borracha, realizado principalmente por imigrantes nordestinos. Então, vejam, começa a ter umas outras características nos aspectos econômicos do Brasil no século XIX. Né? Aparece o café aqui na região sudeste, começa a trazer o trabalho assalariado, principalmente dos europeus, para trabalhar na lavoura cafeeira, né? Os italianos, os japoneses, eles vêm, né, numa grande quantidade. Isso aí também
atrai, né, a questão da cultura, como os africanos trouxeram a sua cultura, né, como já tínhamos dos indígenas, né, o algodão também na questão, aí, principalmente na região Nordeste, que também era para exportação, né, e também aparece a borracha no final do século XIX, né, que acaba também atraindo muitas pessoas para a região Norte. Então, os meios de povoamento eles vão se ampliando no Brasil, de norte a sul, e é importante isso destacar. Então a economia ela propicia isso, né? Ela acaba propiciando, né, uma ativação da população, né? Que a gente vai ver aí mais para frente até certas concentrações de populações nas áreas litorâneas por causa da nossa economia que fica por longo tempo até hoje nessas áreas aí, perfeito? Vamos ver aí na próxima tela, né, a implantação da ferrovia no Brasil no final aí do século XIX. Né? Então a gente viu algumas linhas férreas no mapa aí da economia do século XIX, e aí a gente tem um exemplo aí de vários exemplos que a gente poderia dar aqui de estradas de ferro. Né? Essa daí é na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, né? Que é uma imagem de 1885, né? Que mostra, né, uma estrutura fantástica aí, né, até um deslocamento em áreas planáuticas de Petrópolis, né, porque Petrópolis fica na serra, né, então você vê que é uma engenharia, né, pensando-se na época, né, numa questão muito moderna, né, até na época, para trazer um meio de transporte aí que revolucionou a economia do Brasil, principalmente com a questão do café. Né, levar, né, o café do interior de São Paulo e de outras regiões do país, principalmente na região sul e sudeste, para os portos, né? Principalmente o Porto de Santos. Né? O Porto de Santos ele começa também a crescer muito nessa fase aí do café, para mandar o café para os países, principalmente na Europa. Então, a linha ferroviária ela vem graças ao ciclo do café. Né? Então, precisa, porque os transportes de carroça, ou de mulas e até de cavalos, além de ser lento e demorava, levava em pouca quantidade. Né? As linhas férreas não, os trens levavam nos seus vagões toneladas e toneladas de café, o que adiantava esse processo econômico aí. Né? Lógico que São Paulo, pelo café se concentrar muito aqui na nossa cidade, então ele acabou se destacando, não só aqui em São Paulo, como em outras cidades interioranas. Então, muitas cidades interioranas aqui em São Paulo, elas surgem graças ao ciclo do café. Né? Até hoje tem essa característica aí de algumas cidades aqui de São Paulo. Mas não só aqui, né? No Paraná, no Rio de Janeiro, né? Espírito Santo. São regiões aí que acabam crescendo aí com municípios, né? Dependendo aí da economia do café. Na próxima tela, vocês observam uma fazenda aqui na província de São Paulo, né? Porque em 1880 São Paulo deixou de ser vila e é conhecida como província, né, como outras regiões do Brasil. Né, então aí nós temos aí uma das fazendas, das centenas de fazendas que nós tínhamos aqui na nossa província. Né, então destaque aí da produção do café. E o café ele atrai, logicamente, pessoas que vêm de fora do país para trabalhar na lavoura, porque o período de escravidão também começa a acabar. Né? A gente lembra aí da lei, de várias leis aí para abolir a escravidão, até o final dela em 13 de maio de 1888, que nós temos a Lei Áurea, né, que foi assinada pela princesa Isabel. Tá? Outra coisa que, com o passar do tempo, vai aparecer são as indústrias. Então, nós temos o ciclo do café, atrai as linhas férreas, né, os trens, né, com o patrocínio dos cafeicultores, né, e, logicamente, num certo período também, começam a vir fábricas. Não são fábricas de grande porte, são principalmente fábricas alimentícias ou fábricas de ferro, como a gente tem aí na tela aí que vocês vão ver. Uma fábrica de ferro, né, em Sorocaba, né, em 1884. Então, a gente fala da industrialização que vem pós o ciclo do café, mas já nesse período do café, ainda nos finais do século XIX, nós já temos algumas fábricas aqui. Né? A dificuldade de ter fábricas no Brasil é a questão aí da proibição, né, de Portugal em se ter fábricas, né, de grande porte ou de vários tipos, né, não só em Portugal, como também em suas colônias. E o Brasil acabou sofrendo essa questão retardatária da industrialização por causa disso, dessa proibição aí das indústrias no Brasil. Perfeito? Então, nós temos uma relação nesse período aí de final do século XIX para o século XX, né, de um período de ciclo do café. Né? Até hoje o Brasil é um dos maiores produtores de café. Né? Nós temos aí as linhas férreas,
Então, o meio de transporte também se transformando, né? E também nós temos aí a questão das fábricas, surgindo aí, né, num processo inicial bastante lento, até porque a preocupação da oligarquia, que era chamada de oligarquia cafeeira, nesse período é a produção do café, né, essa monocultura, tipo exportação, né, já sendo substituindo a mão escrava pela a mão assalariada, a mão de obra assalariada, né, mas, né, com o passar do tempo se vê a necessidade aí da questão aí da formação das indústrias, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Tá? Na próxima tela aí vocês vão ver as estatísticas de povoamento, né, principalmente da questão da população escravizada no Brasil. Vocês vão observar na tela que, com o passar do tempo, né, a escravidão, né, a mão de obra escravizada, ela começa a diminuir, né, e começa a ter uma acentuação, principalmente a partir de 1884. Então, já em nós tivemos a lei Eusébio de Queiroz, em 1850, que proibia, né, a entrada de africanos como mão de obra escravizada aqui no Brasil. Depois nós tivemos uma lei, que é a Lei do Ventre Livre, em 1871. Né, as pessoas que nasciam a partir de 1871 eram livres, né, mesmo sendo filhos de escravos na época. Em 1885, nós temos a Lei do Sexagenário, né, conhecida também como Lei Saraiva e Cotegibe, né, porque as pessoas que completassem 60 anos, né, pegavam aí a carta de alforria. Né, e, por final, a Lei Áurea, como eu citei anteriormente para vocês, em 13 de maio de 1888, que acabou de vez abolindo a escravidão no Brasil. Então, necessariamente, se precisava de mão de obra. Daí, obviamente, a oligarquia cafeeira não ia trabalhar na lavoura. Então, se aproveitou-se essa situação e foi-se à Europa para fazer uma publicidade e trouxeram muitos europeus aqui para o Brasil, como eu citei anteriormente, e principalmente italianos, para trabalharem na lavoura do café. Mas na Ásia também vieram bastante japoneses nesse período para trabalhar também na lavoura do café junto com os italianos. É importante retratar isso. A gente tem que entender também que é um período de crise, principalmente entre guerras na Europa, né? Anteriormente à Primeira Guerra já haviam conflitos, então essa situação aí gerava, né, uma forte tendência a imigrações para os países, principalmente da América. Não só o Brasil, como os Estados Unidos, a Argentina também recebeu bastantes imigrantes, principalmente italianos, né? O Canadá também recebeu uma projeção menor, mas a visualização para a América, principalmente Estados Unidos e Brasil, era o que se tinha mais naquela época lá, porque se tinha, né, absorção de mão de obra aqui nas lavouras cafeeiras, tudo bem? Logicamente que com a produção do café, e como eu falei para vocês, surgiu a oligarquia, né, essas pessoas com poder aquisitivo enorme, com poder político bastante acentuado aqui no Brasil, surgiu os casarões. Né? Então, na próxima tela, vocês vão ver os casarões na Avenida Paulista. Até hoje, existem alguns casarões aí. Então, boa parte desses casarões pertencem aos donos de fazendas de café. Então, as fazendas de café eram próximas de cidades. A gente viu Sorocaba. Né? Sorocaba está aí mais ou menos a uns 80 quilômetros aqui de São Paulo. Então, né, a distância não era tão elevada. Lógico que naquela época era bem mais distante do que aqui pelos meios de transportes que nós tínhamos aqui. Tá? Mas a Avenida Paulista ela se tornou um reduto, né, um centro de localização urbana dos cafeicultores aqui de São Paulo. Né? E a gente lembra que esse período aí, até início do século XX, teve a questão aí da política do café com leite. Né? Ora se tinha um governo federal que pertencia a São Paulo, pela oligarquia cafeeira, ora em Minas Gerais, que tinha o domínio aí, né, da pecuária, principalmente aí do leite. Então, por isso que a gente fala aí política do café com leite, que vocês aprendem principalmente aí nas aulas de história. Tá? Então, essa Avenida Paulista, ela foi, né, já naquele período, né, um reduto aí da classe da oligarquia cafeeira com os grandes casarões, as grandes moradias. Se vocês, para quem mora aqui em São Paulo, quem mora no interior, quiser visitar, pode ver lá e vai passar pela Paulista e vai ver alguns casarões. Tá? Então, São Paulo começa a se destacar. Né? Então, final do século XVIII, início do século XIX, principalmente com essa questão aí do café, então a gente começa a observar que o São Paulo começa a estender aí as suas regiões aí, né? Ainda sendo província, mas tendo aí os seus municípios aí se expandindo aí através das linhas férreas e da produção do café. Então nós temos um mapa aí na próxima tela que mostra, né, o estado de São Paulo, né, e as regiões aí,
né, como província e as suas regiões. Então vejam que está se expandindo, né? Lógico que não é que nem hoje, que tem os municípios, mas ele começa a se expandir. Então, o destaque aí é São Paulo e Santos, né? Santos por causa do Porto de Santos, né? Então, o litoral paulista na região sul começa a se expandir também, mas o interior paulistano, aí, principalmente pela questão aí do ciclo do café, começa a ter uma projeção maior. Tá? Então, é importante retratar que São Paulo começa a se tornar aí uma província de destaque, né? Principalmente na questão econômica, né? A capital é o Rio de Janeiro, né? Então ela tem um destaque administrativo, tem uma produção econômica também ativa, mas São Paulo começa, né, a introduzir aí um destaque muito grande nessa fase econômica, né, que já começa a ser aí no período aí do final do século XIX. Tá? Na próxima tela aí eu vou mostrar um mapa, né, do destaque das províncias imperiais do Brasil, né, de 1840 a 1882. Né? Por que colocamos esse mapa aí? Para dar um destaque, né, de como cresceu, né, o Brasil através, né, da economia, né, que vem desde o século XVI até os dias de hoje. Então, as províncias que depois se transformam em estados, aí, né, o Brasil que transforma aí numa república federativa. Então, é interessante mostrar para vocês que outras províncias aparecem, né, não só tem São Paulo e Rio, mas aparecem também outras províncias. Lembrando que ainda tem um destaque dos latifúndios, né, principalmente na região norte e nordeste, o que dificulta aí uma expansão maior nessas regiões aí. Tá? Aí nós temos aí um outro mapa, que ele vai mostrar o Brasil no século XIX, e aí já é uma república, né, 1889, República dos Estados Unidos do Brasil. Então, antes de chamar República Federativa do Brasil, como é o nome oficial hoje, nós temos aí a República dos Estados Unidos do Brasil. E aí a gente tem destaques, né, das federações que nós temos, o Amazonas, o Pará, o Mato Grosso, Minas Gerais, outros estados aí com maior destaque. Tudo bem? Então é importante aí retratar, assim como, né, uma fase de expansão territorial do Brasil nessa época. Vamos dar uma relaxada e vamos fazer uma atividade aí com 2 perguntinhas, para ver se vocês estão atentos aí nas aulas, como vocês estiveram aí no anterior. Tá? A primeira delas é qual a importância da ferrovia para a economia cafeeira. Tá? E a segunda é qual a importância do café para o desenvolvimento territorial e econômico de São Paulo. Tá? Então, preste bastante atenção nas perguntas, né? Pode aí utilizar o caderno do aluno, tudo bem? E aí, daqui 2 minutos a gente volta. Tá? Até breve. É isso aí, muito bom aqui, ó. Bastante gente participando aí, principalmente na primeira questão, né? O Cauã e a Isabelle respondendo que o transporte mais rápido para o café, é exatamente isso, né? O escoamento mais rápido para os portos, a Isabel para a expansão do produto,
né? Então nós temos aí várias respostas, o Carlos, transporte mais rápido, né? A Larissa, transporte do café para outros lugares. Então é isso aí, a primeira questão aí, a importância da ferrovia para a economia cafeeira, é o escoamento da produção do café e uma maior agilidade no tempo, né? Quanto menos tempo você leva, mais produtos você acaba levando aí. E a importância do café para o desenvolvimento territorial e econômico de São Paulo é que o café tornou-se um carro-chefe da economia nacional, né, impulsionando a estruturação econômica do país, né, até política e social, como eu falei para vocês aí anteriormente. Então, o café teve uma suma importância na nossa economia, né, e até um divisor de águas do tipo de economia que a gente trouxe aqui para o Brasil, principalmente porque vem a industrialização aí pós o ciclo do café. Vamos acompanhando aí o ciclo da borracha, né, também é importante retratar para vocês aí. Foi um curto período, né, foi na região norte. Então nós temos aí uma linha tracejada aí que mostra aí a região do ciclo da borracha, né, foi na região norte, né, trouxe até um estado, depois o Acre, né, que foi, né, feito um acordo entre Brasil e Bolívia, né, em troca da construção da estrada Madeira e Mamoré. Tá? E nós tivemos aí o processo de início da industrialização no Brasil. Então vamos acompanhar já na próxima tela, né, os fatores que contribuíram para o desenvolvimento industrial a partir de 1930. A quebra da Bolsa de Nova York, em 1929, né, obrigou os cafeicultores a investir nas fábricas, nas indústrias, né, porque a produção de café não estava mais sendo comprada principalmente pelos europeus e os estadunidenses. O grande êxodo rural, devido à crise do café, muita gente saiu das áreas rurais do Brasil, principalmente da região Nordeste, vindo aqui para o Brasil, principalmente na década de 70 e 80, e o aumento da população urbana foi constituído um mercado consumidor e mão de obra, né? Então o Brasil já começa a ter outras características aí. Tá? Só para vocês terem uma ideia, né, nós vamos ver aí um mapa da indústria em 1907, né, dando destaque aí para a região sudeste. Então o mapa brasileiro mostra, né, indústria, né, com destaque para a região sudeste, mas tem também em outras regiões. Na próxima tela, nós temos um gráfico sobre as estatísticas do povoamento. A gente vai observar que os picos maiores são os picos entre guerras, né? E aquele depois da lei do ventre livre, que trouxeram, né, as pessoas para trabalhar na lavoura do café. Tá? Aí nós temos a evolução da população, né, que está basicamente na faixa litorânea, né, se estendendo na faixa litorânea por causa da economia no Brasil. Tá? E o mapa das atividades econômicas do Brasil, tá ok? Que é importante retratar para vocês, bem concentrado na região sul e sudeste, mas também em outros territórios. Para finalizar, eu vou pedir para vocês fazerem uma pesquisa, que tem aí no caderno do aluno do volume 2, na página 28, para vocês estarem falando, pesquisando sobre conflitos e tensões históricas no Brasil. Tá? Faço essa pesquisa, está na página 28 do caderno de Geografia, volume 2. Tá? Eu espero que vocês tenham aproveitado bem essas parte 1 e parte 2 aí da economia no Brasil. Né? Um forte abraço para vocês, um bom dia, um bom final de semana e até a próxima. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.